Olá, vamos iniciar mais um programa Conexão Saúde da Universidade de Santo Amaro. O tema de hoje será doenças infecciosas. Para esse assunto, eu convido o médico Stefan Cunha Ujvari. O Dr. Stefan é médico infectologista com mestrado pela Universidade Federal de São Paulo e também o Dr. Stefan é autor de uma série de livros. Agora, ele está já com a publicação do seu último lançamento, o livro Perigos Ocultos nas Paisagens Brasileiras. Como evitar doenças infecciosas. Obrigado por comparecer aqui ao programa Conexão Saúde. Eu que agradeço o convite e é um imenso prazer eu vim aqui falar um pouco sobre o livro e obrigado pelas palavras. Stefan, Perigos Ocultos nas Paisagens Brasileiras. Fala um pouquinho da ideia inicial. Você já não é o primeiro livro, né? Quantos livros você já lançou? Os livros anteriores eles estavam muito voltados para a história. Então era a história das epidemias, a história dos acontecimentos passados da humanidade que favoreceram ou não o aparecimento das epidemias. E esse, na verdade, é um livro que a gente teve a ideia, eu e a editora Senac, a gente teve a ideia de montar um livro mostrando os perigos que existem na praia, no campo, na floresta, nas chacras, nos sítios e assim por diante. A gente teve um cuidado muito grande para não ser um livro catastrófico, nem a população ficar com medo, porque, na verdade, a maioria das coisas que estão aí é mais uma informação para o público de como que eles podem pegar algumas doenças infecciosas e o que eles podem fazer para evitá-las. Mas não é não são doenças que estão a todo momento aí, entendeu? Queria que você comentasse sobre a ingestão de alimentos, água contaminada. Como é que você vê essa problemática que continua todo ano? Você vai no litoral e você tem um surto de diarreia. Então, eu comecei o primeiro capítulo exatamente com isso, com esse assunto de água e alimento, porque no Brasil, disparado, a principal doença infecciosa são aquelas vinculadas com água e alimento contaminado. Então são os vômitos nas crianças, as diarreias nas crianças. É o mais frequente? Ou mesmo no adulto, é a mais frequente. Porque a gente vive num país tropical, então é um país de clima quente. A gente não tem um saneamento básico adequado em muitas localidades, em muitas cidades, principalmente nas praias, que a gente tem os córregos com esgoto a céu aberto, que eles drenam para o mar. As praias elas não estão preparadas para receber esse aglomerado de pessoas em todos os verões. Então isso favorece muitas infecções. E a gente sempre tem, por isso que é interessante o título de Perigos Ocultos, porque a gente tem um apanhado geral, uma série de estratégias que esses vírus ou bactérias eles usam para conseguir invadir o nosso organismo. Então, por exemplo, eles vão criando estratégias para sobreviver, para se multiplicar. Isso, então tem essas estratégias. Então, por exemplo, a gente fala a água tem que ser filtrada ou a água tem que ser fervida. Bom, então se você vai numa praia, você usa o gelo, por exemplo. Então o gelo você não sabe de onde que veio aquela água do gelo. E o gelo ele pode reter bactéria e vírus e ele deixa lá dormente, está contaminado. Aquela água que fica nas latinhas de cerveja, de refrigerante, a gente tem que secar aquela água. Porque a gente não sabe aonde que aquela latinha de cerveja ficou. Se ela fica dentro de um isopor, a gente não sabe aquela água que está lá dentro, o gelo que foi colocado lá. Então é uma outra estratégia. Suco de fruta que você pede na praia tem que ser com a água engarrafada. Não pode fazer um suco de fruta com uma água que não seja engarrafada. Alimento, você fala, o alimento a gente tem que lavar bem verdura. A fruta com casca, por exemplo, mamão, melancia, melão, se você cortar, ela está contaminada, a lâmina pode levar lá para dentro. Você tem que lavar, todo o alimento na parte externa. Aves, carne de aves, de gado e de porco, o intestino desses animais, eles têm bactérias que são nocivas para a gente. Então, se você destrincha uma carne dessa e você acaba contaminando essa carne no próprio ato de destrinchar, essa carne pode estar contaminada. Então, você não pode comer um salgadinho ou uma torta que o centro não esteja bem cozido, porque senão você pode ter bactéria. Da mesma maneira, você bota essa carne em cima da pia, você corta, fatia, leva no fogão. Se depois você lava uma verdura ou uma fruta e põe em cima da pia, a bactéria pode ter ficado ali. Entendeu? Então você tem que lavar a pia, não pode misturar carne com verduras, legumes e frutas.
Então são várias coisas, né, que ficam. Se nós formos ser muito rigorosos, vai sobrar pouco alimento para a gente consumir numa praia no Brasil, né, Stefano? Porque veja, se você Exatamente. vai pedir um milho na praia, aquele milho, a água é fervida. Isso. Só que aí, muitas vezes, o rapaz que vai te servir o milho, ele pega aquela faca e corta com aquela faca o milho. Aquela faca você não sabe se está bem higienizada, está no meio da praia, não é verdade? Exatamente. O famoso espetinho de camarão, né, que fica rodando pela praia por horas e horas, né? E acho até interessante aqui uma série de colocações que você atribuiu no livro, do ponto de vista de prevenção, né, das diarreias, e também eu queria que você comentasse um pouquinho em relação à hepatite A. Quer dizer, o risco, essas diarreias então são multifatoriais. São multifatoriais. O órgão público ele tem que pesquisar na região. Então, por exemplo, ele tem que pesquisar a água do mar, ele tem que pesquisar a distribuição de água. Como é que o órgão público, no seu modo de ver, deve agir no momento de uma condição dessa? A gente luta há anos, e na verdade está tendo um certo incremento a cada novo dado do IBGE, que é o saneamento básico. Então a gente dá água tratada e o esgoto tratado e direcionado. A última pesquisa, praticamente quase que metade dos domicílios no Brasil inteiro não tinham ou água tratada ou sistema de esgoto adequado e tratado. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é lutar cada vez mais para essa melhoria de condição de saúde pública para a população. O que você falou é uma coisa bem interessante. O alimento, a gente orienta, o alimento não pode ser semi-cozido, o interior dele, principalmente, que é onde tem maior dificuldade de se cozinhar o alimento. De preferência, comer quando ele acaba de sair do forno ou do fogão. E de preferência, evitar alimento que fique mais de que 3 horas em temperatura ambiente. No tópico do seu livro sobre doenças por contato com água e solo, eu achei interessante e importante, você falou em crianças. Então é muito comum as crianças frequentarem parques, né, públicos, praias e conviverem com terra, areia. Né? E aí você caracteriza um alerta, né, para evitar o contato nessas áreas, obviamente, com fezes de cães e gatos. É muito comum, né, em parques públicos você ter o cão que passa por ali, o gato, e que vai eliminar as fezes. Qual que é a sua orientação para os pais que estão nos assistindo? Então, a criança ela tem que brincar com a terra, ela tem que brincar com areia. Ela não deve evitar? Não, ela não deve evitar. Ela tem que ter todos esses contatos com a grama, com areia, com terra e assim por diante. Você justifica por causa da imunidade? Não, por causa faz parte da infância mesmo, né? Às vezes a gente fica, lava as mãos, lava não sei o que, aí a criança vai lá e engatinha e aí põe a mão na boca, entendeu? E aí de repente cai a chupeta e a gente fica preocupado de lavar. Mas lógico que sempre tem que lavar a chupeta, que cai no chão, o chão é contaminado, a gente entra com calçado da rua, pisando e assim por diante. A gente só precisa ter alguns cuidados. Então, lógico, em casa, no quintal de casa, na praia, não tem problema nenhum, ela vai brincar, vai acabar se sujando, depois lava. Agora, se for numa areia, perto mais da orla ou nos parques, em que é frequentado por cães e gatos vadios, aí já tem que tomar o cuidado, porque eles evacuam nas fezes alguns parasitos que, se a criança põe a mão na terra e põe a mão na boca, ela pode adquirir. Esse parasito que ataca o fígado, que pode atacar o pulmão. A toxoplasmose também é uma coisa que é eliminada nas fezes dos gatos, então aí tem que tomar cuidado. Quando você vai para uma represa ou para um riacho, tem que tomar cuidado para ver se essa represa ela é limpa, se não tem animais de criação em volta, porque aí você pode vir pelos córregos trazer urina e fezes de animais. A criança pode manipular animal? Pode, ela pode ir num parquinho, passar a mão no carneiro, passar a mão no boi, passar a mão nesses animais, pegar pintinho na mão. Só que depois ela tem que lavar a mão, porque na verdade esses animais eles têm bactérias nos intestinos. Então a gente tem que fazer uma coisa mais ou menos com bom senso. Então a gente tem que deixar a criança brincar, mas lógico que a gente não pode deixar ela brincar num lugar num pântano, por exemplo. Stefano, como eu já imaginava, o tempo é curto e certamente você vai retornar para a gente poder dar continuidade a esse tema de doenças infecciosas, que é extremamente interessante e uma
obrigatoriedade para o conhecimento da nossa população. Com prazer. Eu quero agradecer mais uma vez sua presença no programa Conexão Saúde. Eu que agradeço. E assim nós encerramos o programa Conexão Saúde. Muito obrigado.